Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, mais uma aula no nosso regime remoto, dando continuidade aí ao conteúdo da nossa disciplina Direito Empresarial 2, onde estudamos aí sociedade limitada e sociedade anônima, né? Estamos estudando as sociedades anônimas e o mercado de capitais, tá, turma? Então, hoje a nossa aula é sobre os chamados fundos imobiliários, né? Que são aí fundos de investimento, né? Cujas cotas são comercializadas na Bolsa de Valores, tá, turma? São comercializadas aí no mercado de valores mobiliários, tá? Portanto, aí, sob a fiscalização da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários, que nós já vimos aí ao longo das nossas aulas, né, que é o órgão regulador do setor, né, todas aquelas sociedades, né, que comercializam valores mobiliários, né, publicamente, através do mercado de capitais, são fiscalizadas pela CVM, né? E para fazerem a emissão pública desses valores, devem se registrar previamente na CVM, conforme nós já vimos aí no artigo 4º da Lei 6.404, tá, turma? Isso não é diferente aqui com os chamados fundos imobiliários, que são operados por sociedades limitadas ou anônimas, tá? Os fundos imobiliários, eles são, né, modalidades de investimento que são operados, são administrados por SAs, tá? Ou sociedades limitadas, e suas cotas são ofertadas publicamente em bolsa de valores. Beleza, turma? Essa que é a ideia básica dos fundos que nós vamos desenvolver aqui agora na nossa aulinha. Então, logo de cara, todo mundo aí com o PDF aberto, né? Que nós já postamos aí tanto no SGA quanto no Canvas, tá? Temos aí o nosso PDF aberto. Logo de cara eu coloquei para vocês aí um fundo imobiliário, né, que é o chamado KNRI 11. Vejam aí, ó, coloquei ó, o CD Bandeirantes, São Paulo, SP, KNRI 11, um grande galpão logístico, tá? Que faz parte. Isso aqui, turma, é o seguinte, ó, presta atenção. Isso aqui é um imóvel, tá? É um galpão logístico, né, para estocagem de mercadoria, né? Essas coisas, beleza? Então, vejam, o fundo imobiliário, como o próprio nome diz, ele nada mais é que uma sociedade empresária que vai ter no seu ativo inúmeros imóveis, tá? Podem ser inúmeros imóveis, pode ser um imóvel, mas enfim, é um fundo imobiliário. Então ela tem uma série de ativos, da qual ela é dona desses ativos, na grande maioria das vezes, tá? Não necessariamente ela vai ser proprietária do imóvel, mas o mais comum é que seja, tá? Esses imóveis que fazem parte do fundo, né, eles vão ser alugados para pessoas interessadas, né, em contratar o serviço, por exemplo, de um galpão logístico igual esse da foto, né? Aqui eu coloquei um galpão, daqui a pouco a gente vai ver, podem ser inúmeros imóveis que vão fazer parte dessas sociedades, tá? Podem ser shopping centers, podem ser escritórios corporativos, grandes edifícios, né, de lojas comerciais, né, pode ser também
nós temos hoje em dia fundo até mesmo de cemitério, tá? Onde a sociedade ela vai possuir ali os jazigos, né? E vai comercializar esses jazigos através de aluguel, de venda desses espaços em cemitérios, tá? Também temos aí fundos imobiliários de cemitério, que é uma modalidade nova que vem surgindo aí. Mas enfim, nós temos fundos de escritórios, fundos de galpões, fundos de shopping centers, que são muito comuns, tá? E outros, né? Então, turma, essa que é a ideia. Eu vou ter sociedades que vão possuir imóveis. Esses imóveis vão ser alugados para, por exemplo, esse galpão aqui, ó, pode ser alugado para a loja Americana estocar suas mercadorias que ela vai vender via e-commerce, tá? Então, eu vou ter sociedades que operam ativos imobiliários, né? Alugando esses imóveis no mercado para outras empresas, tá? Então, o galpão pode ser locado pelas lojas Americanas, pode ser locado pela Magazine Luiza, né? Pode ser locado pela Via Varejo, né? E aí essas empresas vão pagar aluguel para o fundo imobiliário, tá? Para a sociedade que possui esses imóveis. Então vejam, em razão disso, o fundo ele vai ser dividido em cotas, tá? Ele vai, todo o patrimônio, imaginem lá que eu tenho esse galpão, por exemplo, que vale R$1 milhão, até, na verdade vale muito mais que isso, mas imagine que eu tenho lá imóveis, um vale 1 milhão, outro vale 2 milhões, outro vale 5 milhões, o outro é um prédio que vale 50 milhões. Então vejam, todo esse patrimônio, beleza? Todo esse patrimônio, esse ativo, ele vai ser dividido em cotas, né? E aí, cada cota vai representar a menor fração em que se divide todo esse ativo, tá? Todo esse patrimônio. Essas cotas vão ser comercializadas em bolsa, tá? Vão ser comercializadas em bolsa. Nem sempre vão ser comercializadas em bolsa, tá, turma? Porque existem os fundos fechados, né? Onde as cotas não podem ser comercializadas publicamente, tá? Mas aqui a gente está falando de mercado de valores mobiliários, então a gente está falando dos fundos que são comercializados em bolsa, que são inúmeros. Então vejam, essas cotas vão ser comercializadas em bolsa de valores, tá? E aí o investidor que adquiriu uma dessas cotas está adquirindo um pedacinho do fundo imobiliário, tá? Está adquirindo um pedacinho desse galpão aí, ó, o CD Bandeirantes, lá em São Paulo, tá? Então, aquela empresa que alugou o galpão e está pagando aluguel para o fundo imobiliário, para a sociedade que opera o fundo imobiliário, um pedacinho daquele aluguel mensal que a empresa paga para o fundo vai vir para o investidor que adquiriu a cota do fundo, tá? Essa que é a operação. Então eu tenho uma sociedade empresária, beleza? Ou é uma LTDA ou é uma SA, beleza? Que vai administrar, vai operar o fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário vai ter uma série de imóveis no seu patrimônio. Esses imóveis vão ser alugados, vão ser vendidos, beleza? Tem fundos imobiliários que fazem constantemente a venda de imóveis. Eu tenho fundos imobiliários, por exemplo, de hotel, que constantemente eles estão vendendo quartos, né, em hotéis, né, estão comercializando os hotéis, comprando e vendendo hotéis, tá, etc. Então, essa que é a ideia. Tanto o aluguel quanto compra e venda está entrando dinheiro no caixa do fundo. Essa grana, essa receita que entra no caixa do fundo vai ser distribuída entre os investidores, tá? Que adquiriram na Bolsa de Valores as cotas desse fundo. Então, assim como
a Lojas Americanas, por exemplo, vai pagar mensalmente aluguel para usar aqui o CD Bandeirantes, tá? Mensalmente o fundo vai distribuir os rendimentos aos seus investidores, aos seus cotistas, tá? Então quem compra cotas de fundo imobiliário na bolsa recebe mensalmente os dividendos, tá? Recebe a distribuição, né, do resultado mensalmente, tá, turma? Mensalmente vai cair na sua conta corrente. Se você comprou uma cota de fundo imobiliário, vai cair na sua conta corrente lá o valor, né, em reais proporcional ao número de cotas que você comprou, tá? Por exemplo, tem muito fundo que distribui aí em torno de 50 centavos por cota, tá? Então, cada cota custando aí uma média de R$100, né? Então, se eu comprei lá tantas cotas, comprei lá 100 cotas, eu vou receber 50 centavos por cota todo mês caindo na minha conta, beleza? Como a gente está diante de imóveis, esse aqui é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele sofre, né, alguns probleminhas. Quais são os probleminhas? O risco desse tipo de negócio. Eu tenho risco de vacância. O que é o risco de vacância? O imóvel ficar sem inquilino, tá? O locatário, né, o indivíduo ali que alugou o imóvel, as Lojas Americanas, por exemplo, alugando aqui o CD Bandeirantes, ela sai fora do imóvel, tá? É claro que o contrato de aluguel que vai ser celebrado entre o fundo e as Lojas Americanas vai ser um contrato que vai prever uma série de garantias. Mas eu estou dando a ideia aqui para vocês. Quando o locatário sai do imóvel, vem o que a gente chama de vacância. Opera-se o risco de vacância, que é aquele indivíduo não pagar mais o aluguel mensal. Obviamente que o valor que o investidor vai receber mensalmente vai ser reduzido, né? Já que saiu o inquilino, né? Então, turma, essa que é a ideia do fundo imobiliário, tá? Eu tenho sociedades empresárias que comercializam na Bolsa de Valores cotas representativas de imóveis, tá? Galpões, hotéis, shopping centers, lajes comerciais, que são os escritórios corporativos, tá? Cemitério, etc. Beleza? Então eu tenho imóveis que são divididos em cotas. Essas cotas são vendidas na bolsa. Quem compra essas cotas se torna um cotista do fundo e tem direito a receber os rendimentos, os dividendos, fruto das operações do fundo, de aluguel desses imóveis ou de venda, ou de compra e venda desses imóveis, tá? Tranquilo isso aqui? Essa que é a ideia. Então, o fundo vendeu um hotel, beleza? Tinha um hotel lá no seu patrimônio, ele vendeu esse hotel, vai entrar um tanto de dinheiro no fundo. O fundo pode usar essa grana para comprar outros hotéis ou pode pegar essa grana e distribuir para os cotistas. Vai depender da administração do fundo, qual que é a estratégia dela em operar esse fundo. A ideia é sempre rentabilizar os cotistas, tá? E aí a gente tem uma legislação que regula os fundos imobiliários, tá, turma? Importantíssimo isso. Então aqui eu coloquei para vocês a fotinha do CD Bandeirantes. CD significa centro de distribuição, tá? Centro de distribuição, ou seja, é um fundo imobiliário, tá? Que opera galpão logístico, beleza? É o KNRI 11, ó. Esse é o nome dela, é o nome dele. KNRI significa Quineia Rendimentos Imobiliários. 11 é o código do ticker para fundos imobiliários aqui, cotas de fundos imobiliários em bolsa, tá? Então, essa que é a ideia. Esse é o ticker do KNRI na bolsa, tá? Do Quineia Rendimentos Imobiliários, que é um fundo imobiliário que faz parte do Banco Itaú, tá? O Banco Itaú, esse fundo é do Banco Itaú, tá?
está vinculada ao Banco Itaú, né? Em termos de sociedades coligadas aí, né? Beleza? É o KNRI. O KNRI é um grande fundo imobiliário do mercado que possui vários imóveis, tá? Aqui eu estou só mostrando um para vocês, que é esse galpão logístico aqui, que é gigantesco, tá? Existem inúmeros outros galpões logísticos, tá? No patrimônio do KNRI, ele tem vários imóveis, tá? Outros galpões, ele também tem lajes corporativas, que são imóveis, que são edifícios, né, corporativos, que a gente vai chamar aí de lajes comerciais, tá? São edifícios de escritório corporativo, tá? Ou seja, salas comerciais ali onde empresas vão alugar para fixar suas operações, né? Beleza? Então, a Google, por exemplo, vem e compra ali e aluga ali nas mãos do KNRI 5 andares de um prédio corporativo, tá? Onde ela vai fixar seu escritório, tá? Com suas operações, etc. Beleza? Essa que é a ideia dos edifícios corporativos. O KNRI, ele é um fundo que opera imóveis tanto de galpões logísticos quanto de lajes comerciais, esses escritórios corporativos. E aí, quando se aprofunda o estudo nesses fundos imobiliários, turma, vocês vão começar a estudar a qualidade dos imóveis, tá? Isso aqui eu já estou falando um conhecimento mais avançado, onde você começa a se interessar pela qualidade dos imóveis. E aí eu vou buscar, por exemplo, fundos que possuem edifícios corporativos AAA, né? 3As, que é um parâmetro de certificação de alta qualidade para imóveis corporativos, tá? O AAA, né? Então são imóveis que têm sistema de ar-condicionado industrial, né? Que tem heliporto, que tem inúmeras vagas de garagem, tá? Essa que é a ideia. Existe uma série de métricas que vão classificar esses edifícios corporativos, né, em As, beleza? Então eu tenho o AAA, que é o mais top, beleza? Vão ter mais valor de mercado, beleza? E, portanto, mais interesse, né, das empresas em basear suas operações nesses imóveis, tá? Aqui o grande mercado aqui para esses imóveis é São Paulo, tá, turma? É São Paulo e Rio de Janeiro. Lá é onde nós vamos ter, principalmente São Paulo, tá? É onde nós vamos ter os grandes edifícios corporativos, né, de propriedade de fundos imobiliários, cujas cotas são comercializadas na Bolsa de Valores, tá? Beleza, turma? Então aqui a gente trabalha com uma lei. No nosso PDF nós temos, ó, Lei 8668 de 93, tá? Essa é a legislação que regula os fundos imobiliários, tá? A Lei 8668 de 93. Então, o artigo 1º, olha o que ele vai falar, ó. Ficam instituídos fundos de investimento imobiliário sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei 6385 de 76, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Então vejam, o fundo em si, ele não tem personalidade jurídica. Quem vai ter personalidade jurídica é a sociedade empresária que vai operar o fundo, tá? Que vai administrar esse conjunto de imóveis, tá? É um conjunto de imóveis, são bens, é patrimônio, tá? Então isso não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a sociedade que vai operar esses fundos. Vai ser uma LTDA ou uma SA, beleza? Tranquilo isso aqui? E aí, ó, vejam que são caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, né? Que a gente já conhece os valores mobiliários,
né, são aqueles títulos, né, emitidos por sociedades, beleza? Empresárias no mercado de capitais, beleza, turma? A Lei 6385 é a lei que regula, né, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, e o mercado de capitais de forma geral, tá? Artigo 2º, o fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de cotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado. Isso aqui é uma regrinha, né, formal aí dos fundos. Ele é um condomínio fechado. Então o que significa isso? Eu tenho ali uma série de imóveis divididos em cotas e os investidores que adquirirem essas cotas estão adquirindo cotas desse condomínio fechado, desse círculo fechado de ativos imobiliários, tá? As cotas representando ali frações desse condomínio, tá? Desses ativos, né, pertencentes aí a uma sociedade empresária, beleza? Não é permitido o resgate de cotas. Então o que significa isso? Eu não consigo liquidar essas cotas perante o fundo. Se eu não quiser mais as cotas, eu tenho que vendê-las em bolsa, tá? Igual eu vendo uma ação, eu vou vender essa cota, tá? Então eu vou operar lá na Bolsa de Valores por meio da minha corretora de valores mobiliários, né? XP, Guide, Rico, né? Orama. Então eu vou ter minha conta aberta nessas corretoras e ali eu vou comprar e vou vender as cotas dos fundos imobiliários. A hora que eu não quiser mais ser investidor desse fundo, eu vou vender essas cotas na bolsa, né, através das minhas corretoras. Então eu não consigo resgatar as cotas do fundo, né? Eu não consigo virar para o fundo e falar assim: fundo, me devolve meu dinheiro aí que eu não quero mais essas cotas. Não tem isso, tá? Eu vendo na bolsa, beleza? Se eu não quiser mais, eu tenho que vender, eu tenho que arrumar um comprador, beleza? Para as minhas cotas. E aí, as cotas, obviamente, né, turma, elas vão sofrer o quê? A variação básica do mercado, né? Lei da oferta e da procura, beleza? É igual uma ação comercializada em bolsa, né? Sobe e desce todo dia o preço da cota, assim como o preço de uma ação, a depender do contexto do mercado. Atualmente, as cotas de fundos imobiliários, assim como as ações de SAs em bolsa, estão caindo muito. Estão caindo por quê? Porque a gente está passando pela pandemia do coronavírus, né? Então, lockdown, né, o fechamento do comércio, significa que não tem ninguém em shopping center. Então, fundo imobiliário que opera shopping center está despencando, né? Lajes comerciais também não tem ninguém trabalhando, né? Não tem ninguém indo trabalhar. Galpões logísticos já sofre menos, porque se a empresa que aluga o galpão atua no e-commerce, né, então os galpões estão desenvolvendo atividade, né, já que as pessoas estão comprando pela internet os produtos, né, estão em casa comprando pela internet. Então acaba que você tem aí a comercialização, tá? Mas, né, todos estão sofrendo porque a atividade econômica diminuiu bruscamente, né? Então é óbvio que hoje se fala em inquilinos não pagando aluguel, né? Por quê? Porque a receita deles diminuiu demais, né? Beleza? Então são cotas comercializadas em bolsa, sofrem as influências aí da situação de mercado, tá, turma? Beleza? Artigo 3º. As cotas dos fundos de investimento imobiliário constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6385, de 7 de dezembro de 76, admitida a emissão sob a forma escritural. Então, o que é isso aqui, turma? O artigo 3º está falando nada mais, nada menos que as cotas são valores mobiliários. Se são valores mobiliários, turma, e, portanto,
podem ser ofertadas publicamente através do mercado de valores mobiliários, significa que vai ter que seguir o regime da Lei 6385, ou seja, fiscalização, regulamentação pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM. Então tem que observar toda a normativa, né, de realização de IPO. Fundo imobiliário faz IPO, tá? Abre, né, coloca as ações em bolsa, tá? Que é o que a gente chama de emissão pública, tá? Vai fazer uma emissão pública, né? Então vai seguir todo o regramento aqui definido pela 6385, pela Comissão de Valores Mobiliários, tá? Importantíssimo isso, beleza? A CVM fiscaliza as sociedades que operam os fundos imobiliários da mesma forma que ela fiscaliza as SAs, né, que comercializam suas ações em bolsa. É a mesma coisa, tá? Apenas com algumas nuances aí em relação às características próprias de uma e de outra, tá? Beleza? Então, lá no artigo 4º, nós vamos ter lá, compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos fundos de investimento imobiliário, observadas as disposições desta lei e as normas aplicáveis aos fundos de investimento. Beleza, turma? Então, definindo aí a competência da CVM, né, para fiscalizar e regulamentar esses fundos, tá? Artigo 5º, os fundos de investimento imobiliário serão geridos por instituição administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que deverá ser exclusivamente banco múltiplo com carteira de investimento ou com carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidades legalmente equiparadas. Então, turma, o artigo 5º aí está definindo, né, que esses fundos só podem ser operados por essas entidades, tá? Normalmente, né, são LTDAs ou SAs, tá? Quando é banco, aí a gente vai ter só SA, né, operando banco, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver aqui exemplos de sociedades na forma de LTDA, sociedades na forma de SA, que operam aí os fundos imobiliários, mas essa que é a ideia. Destaquei aqui para vocês duas instruções da CVM, tá? A 206 e a 472. Essas instruções são importantes, definem regrinhas aí, né, sobre fundos imobiliários, sobre emissão de cotas na bolsa, etc, tá? Coloquei aqui para vocês uma doutrina explicando, então lá, a doutrina aqui do Lima e Pimentel, tá? Que é uma obra sobre mercado financeiro. Eles vão falar: os fundos são constituídos em geral por sociedades limitadas ou anônimas que atuam como administradoras. Esses fundos destinar-se-ão ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, tais como construções de imóveis, aquisição de imóveis prontos ou investimentos em projetos visando viabilizar a habitação e serviços urbanos, inclusive áreas rurais, para posterior alienação, locação ou arrendamento, tá? Então, esse é um conceitozinho doutrinário aí dos fundos que traduz essa ideia de sociedades que vão operar ativos imobiliários, né, e vão comercializar esses ativos no mercado, né, seja por locação, seja por alienação, seja por arrendamento, distribuindo o fruto dessas operações aos investidores, aos cotistas, né, quem adquiriu as cotas em bolsa, tá? Beleza? Aqui a gente tem rapidamente aqui algumas características que eu coloquei. O que são, né? São fundos fechados, né?
O que significa isso? Fundos fechados. Eu tenho ali um conjunto de ativos, beleza? Dividido em cotas que vão representar esses ativos, são comercializados, portanto, em bolsa. Quem adquire as cotas se torna cotista específico daquele fundo ali, operando aqueles imóveis ali determinados, tá? São negociados em bolsa, né? Disciplina e fiscalização a cargo da CVM, que é o artigo 4º que a gente acabou de ler ali. Exclusivamente ativos imobiliários, ou seja, representando imóveis, né? Galpões, shoppings, lajes, etc. Beleza? Hotéis, etc. E aí, turma, a gente chega na principal característica desse mecanismo, tá? Que são os fundos, que é a isenção de imposto de renda nos dividendos. Isso é muito interessante, tá? Presta atenção. Os fundos imobiliários, eles concedem isenção de imposto de renda sobre os dividendos que são distribuídos aos investidores, aos cotistas do fundo, tá? Então, isso torna esse veículo muito atrativo no mercado, tá? Por quê? Porque eu vou comprar cotas na bolsa de um fundo, né? Vou receber aluguel mensal, né? Vou receber ali os dividendos mensalmente, que correspondem, né, aos aluguéis, né, que são recebidos pelo fundo dos inquilinos, né? A loja americana aluga o galpão, né? As pessoas vão no shopping center toda hora, então estacionam seus carros no estacionamento, pagam o estacionamento do shopping, né? O lojista que está ali naquela lojinha do shopping, ele está pagando, né, aluguel para usar aquela loja. A Cinemark, por exemplo, paga aluguel para utilizar aquele espaço do shopping ali operando o cinema. Tudo isso vem para o investidor mensalmente, cai na sua conta corrente, tá? Tem muita gente, muito investidor, né, de grande potencial aquisitivo, que vive de fundo imobiliário, né? O cara tem lá um patrimônio lá de milhões de reais, ele compra tudo de cota de fundo imobiliário e vive desse rendimento aí, tá? Que mensalmente cai na conta dele, isento de imposto de renda. Ele não precisa pagar imposto de renda sobre esse dividendo mensal, tá, turma? Não precisa, tá? Essa é a grande vantagem dos fundos perante outros investimentos, né? A ação não tem isso, né? A ação, eu compro uma ação, eu vou receber o dividendo eu até vou ter a isenção de imposto de renda, tá? Ainda, né? Fala-se hoje em dia em tributar, tá? Na ação eu tenho, mas na ação, né, o que vai acontecer? Eu não tenho a distribuição de dividendo mensal, né? No Brasil isso é muito difícil, né? Aqui no Brasil a gente tem distribuição de dividendos trimestral, semestral, anual até, né? Já nos fundos imobiliários não. Já nos fundos imobiliários eu tenho distribuição de dividendo mensal isento de imposto de renda. E nas ações tem um outro detalhe. Os dividendos são isentos, mas existe uma outra parcela, a gente vai estudar daqui a pouco a distribuição de resultados em SA, tá? Mas já vou adiantar para vocês. Na SA, uma outra parcela de distribuição de resultados, que se chama JCP, Juros sobre Capital Próprio, tem tributação, né? Não tem nos dividendos, mas tem no JCP, na SA. Aqui, nos fundos imobiliários, não tem tributação. O rendimento mensal que vai cair na sua conta, fruto das operações do fundo, né, de aluguel, de alienação, etc., não vai ser tributado, tá? Para o cotista, beleza? Isso torna esse tipo de investimento muito interessante. Por quê? Porque eu tenho imóveis, né? E aí, se você souber escolher adequadamente os imóveis, você vai investir em imóveis, né,
de alta qualidade, ou seja, que os empresários, o mercado busca esses imóveis para aluguel, né, que é o que a gente chama de flight to quality, né, que é o voo para a qualidade, né, ou seja, imóveis de alta qualidade são muito demandados pelo mercado, né? Não é qualquer galpão que atende às lojas americanas. Ela precisa de galpão com pé direito, bem alto, por exemplo, né? Com sistema de ventilação, de refrigeração, né? Com inúmeras docas, né? Para os caminhões chegarem, acoplarem lá e carregarem ou descarregarem mercadorias. Então isso não está disponível de forma ampla, né? Galpões com alta qualidade. Então, se eu compro cotas de um fundo que tem imóveis de alta qualidade, né, o risco de vacância é muito menor, né? É muito menor, porque são imóveis muito bons, que são disputados no mercado, tá? Isso é interessantíssimo. Então, veja, eu tenho ativos que estão tendo giro econômico constante, tá? Não tem vacância, a vacância é muito reduzida, né? Então, a segurança do investidor em receber o seu rendimento mensal é muito maior, tá? É muito maior, beleza? Então, muita atenção para isso aí. Essa isenção de imposto de renda que é importantíssima, está no artigo 16 da 8668, que é a nossa lei aí dos fundos imobiliários. Vamos ler lá, ó, artigo 16. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos fundos de investimento imobiliário ficam isentos do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tá? Importantíssimo isso aqui. Existe hoje uma discussão, né, em se tributar dividendo, inclusive de fundo imobiliário, tá? Então, atualmente, né, não é tributado, mas futuramente pode vir a ser, né? Existe aí, né, propostas do governo federal em tributar dividendo, tá? Mas isso ainda não acontece no Brasil, tá? Nesse momento atual, não. Mas se fala muito nisso, né? Beleza? Tranquilo, turma? Então é isso aí. Nós não temos tributação nos dividendos, né, que são distribuídos, mas vai ter um imposto de 20% no ganho de capital, tá? O que é isso aqui? Se eu for vender a cota, eu comprei a cota na bolsa, através da minha corretora, tá? Estou ali recebendo dividendo mensal, não estou sendo tributado em imposto de renda, tá? Agora, se eu resolvo vender essa cota, e aí eu tenho ganho de capital nessa venda, o que significa isso? Eu comprei, vamos supor que eu comprei a cota de um fundo imobiliário, que ele possui um prédio, tá? Um edifício corporativo. E esse edifício, ele estava só com 50% das suas salas, né, dos seus escritórios comerciais alugados, beleza? Só 50%. Então a cota desse fundo na bolsa vai estar mais barata, é óbvio, né? Por quê? Porque só 50% do edifício que está ocupado. Então o fundo está com 50% de vacância, né? De lojas vagas, de escritórios vagos, tá? Então vejam, isso é o que a gente chama no mercado de comprar vacância, tá? Os investidores compram isso, compra vacância, ou seja, compra cotas de fundo imobiliário que estão depreciadas na bolsa porque tem a vacância, o imóvel não está totalmente alugado. E aí o que vai acontecer? Eu comprei mais barato e aí passou 2, 3 meses, o fundo conseguiu alugar os outros 50% para a Petrobras, por exemplo. A Petrobras é um edifício lá no Rio de Janeiro, tá? Por exemplo. Aqui eu estou até dando um exemplo concreto aqui de um edifício, tá? O Torre Almirante. Torre Almirante é um grande edifício corporativo na cidade do Rio de Janeiro que já foi locado para a Petrobras, tá? No passado aí, faz parte de um fundo imobiliário. Então, vamos supor que a Petrobras vem e aluga 50% do edifício, tá? Do Torre Almirante.
essa cota que valia R$50, ela vai subir de preço, beleza? Por exemplo, valia lá tantos reais, agora que o edifício está 100% alugado, né? Todas as salas estão ocupadas, vai subir de preço a cota. Se eu quiser vender essa cota na bolsa, eu vou ter tributação, porque eu vou ter o ganho de capital, né? Eu comprei a cota por 50, agora ela vale 100. Então, na hora que eu vender essa cota na bolsa por 100, eu vou estar tendo ganho de capital, porque lá atrás eu comprei por 50. Aí eu vou ter tributação. Aqui nesse caso eu tenho tributação de 20%. Beleza, turma? Que é a regrinha aí do nosso artigo 18, tá? Vamos ler ele lá, ó. Artigo 18, especificamente o inciso 2º. Os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos de investimento imobiliário por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de 20%. Inciso 2º. As mesmas normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável nos demais casos, tá, turma? Ou seja, que é isso aqui? Nada mais, nada menos que operações de renda variável é a comercialização das cotas na Bolsa de Valores, tá? Vendi, tive ganho de capital, vou ser tributado aqui em imposto de renda a alíquota de 20% desse ganho de capital, tá? Beleza? Essa também é uma regrinha diversa das ações, tá? As ações, daqui a pouco a gente vai ver isso, as ações elas têm uma isenção de imposto de renda no ganho de capital quando as operações, né, não superarem o valor de R$20 mil no mês. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? É um pouco diferente aí das ações. Mas aqui não tem isso. Aqui você vendeu com lucro, tendo ganho de capital, você vai pagar 20% de imposto de renda, beleza? Aí nós temos, né, a regrinha de controle do fluxo de caixa, que é também interessantíssima. Aqui, ó, nos fundos imobiliários, 95% dos resultados distribuídos, 95% dos resultados do fundo tem que ser distribuídos aos investidores, aos cotistas, tá? Então vamos imaginar um shopping center. Um shopping center vai ter diversas receitas. Ele vai ter receita do cinema, ele vai ter receita da praça de alimentação, aqueles diversos restaurantes, né, que vão pagar aluguel para o shopping mensalmente, né? Tem a receita do estacionamento, beleza? Tem a receita, né, de atividade de entretenimento, né, shows que são promovidos no shopping, etc, né, parque, né, para as criancinhas ali, etc. Tem uma série de receitas fruto dos aluguéis das lojas, né, fruto de atividade de entretenimento, de estacionamento. Então vejam, toda essa receita que entra no caixa do fundo, 95% tem que ser distribuído aos cotistas, né? É quase a totalidade. 95% é distribuído aos cotistas, tá? A sociedade que opera o fundo, ela pode ficar com 5%, e ela também é remunerada, o trabalho da sociedade em operar esses fundos é remunerado através da chamada taxa de administração, né? Eles descontam a taxa de administração, né? Que é a forma de remunerar lá os gestores do fundo, né? Quem está operando o fundo, né? São profissionais do mercado que buscam os inquilinos, né? Que decidem quando é necessário fazer reforma no imóvel, né? Que vão elaborar os contratos de aluguel, que vão buscar as oportunidades de aquisição no mercado de novos imóveis ou de venda de ativos existentes. A gestão é profissional e ela é remunerada através de uma taxa de administração, beleza?
que é devida aí, né, em razão desse trabalho de gestão que eles fazem, beleza? Então, é assim que se remunera a sociedade que opera, além da própria sociedade possuir cotas também, né? A própria sociedade pode possuir as cotas do fundo, né? E aí ela vai receber uma parcela desses dividendos também, tá? Coloquei aqui, ó, principais decisões com terceiros, né? Isso aqui é uma regrinha, né, para todo mundo visualizar, uma ideia, né, para todo mundo visualizar e não confundir, né, o investimento em fundo imobiliário com o investimento em imóvel físico, né? Porque alguém pergunta, muita gente pergunta assim, mas qual que é a diferença de eu comprar cotas de um fundo imobiliário na bolsa do que eu comprar um imóvel físico e pôr ele para alugar? É diferente, né? Muito diferente. Se eu comprar um apartamento e colocar ele para alugar, primeiro eu tenho que arrumar inquilino. Isso é difícil, né? Pode ser que ninguém se interesse pelo apartamento, né? A gente está numa crise, né? Qual que é o imóvel? Qual que é a qualidade? Onde ele está posicionado, né? Aqui no fundo não. Aqui as principais decisões é com uma gestão profissional, tá? São profissionais do mercado que estão em contato com grandes empresas, né? Com clientes para o fundo, tá? Então, é o indivíduo que conversa diretamente com a Lojas Americanas, com a Magazine Luiza, né? Com a Via Varejo, beleza? Com bancos, né? Eu tenho fundos imobiliários que operam, por exemplo, agências bancárias, tá? O cara tá ali, ó, conversando com os bancos ali, né? Buscando ali inquilinos, tá? Para as agências, para os espaços, né, próprios para agências bancárias, né? É essa que é a ideia. Principais decisões com terceiros, tá? É a gestão profissional, né? Eu, pessoa física, alugando, comprando imóveis para pôr para alugar, eu vou ter muito mais trabalho, né, turma? Eu tenho que buscar esses inquilinos, né? Enquanto eu não busco esses inquilinos, eu estou arcando com o condomínio, eu estou arcando com o IPTU, né? Eu estou arcando ali com as despesas do imóvel, né? Se eu tiver uma vacância muito longa, eu vou estar sofrendo um prejuízo, né? Já no fundo não, eu tenho imóveis de alta qualidade, imóveis que têm alta demanda no mercado por eles. Se eu buscar fundos com imóveis de qualidade, lembrar disso, isso aqui são igual ações na bolsa. Eu vou comprar ações de boas empresas. Eu vou comprar cotas de bons fundos imobiliários, tá? Tipos de fundo. Destacar aqui, nós temos dois tipos, os chamados fundos de tijolo e os fundos de papel. O que são os fundos de tijolo, turma? Fundos de tijolo é uma expressãozinha do mercado, né, para definir os fundos que operam ativos físicos, tá? Imóveis ali, né, de tijolo, né, ou seja, um prédio de escritórios, né, corporativos, shopping centers, onde eu tenho imóveis físicos ali, né, grandes estruturas físicas, né, galpões, escolas, hospitais, agências, hotéis, cemitérios. Esses são os fundos de tijolo. O ativo é físico, é real. Eu pego nele, eu vou lá e pego, bato no prédio lá, beleza? No shopping lá, etc, né? Então esses são os fundos de tijolo, tá? Os imóveis são imóveis físicos, né? Já os fundos de papel, eles são constituídos não por imóveis físicos, mas por títulos de crédito, tá? Por títulos que representam investimentos, lastreados em imóveis, tá? Então, por exemplo, eu tenho fundos de papel que vão operar os CRIs e as LCIs. O que é o CRI? Certificado de Recebível Imobiliário, tá? O CRI, que é regulado pela Lei 9.514 de 97, ele é um título de crédito, né, oriundo de uma operação de securitização, tá? Uma operação de securitização, na qual eu vou ter no mercado aí sociedades, né, que vão ceder os seus recebíveis, né, para uma outra sociedade
que vai adiantar para ela valores, tá? Isso que é a operação de securitização. A gente vai estudar isso lá no Empresarial 4, tá? Lá no Empresarial 4 a gente vai passar pelas operações de securitização, quando a gente estiver estudando falência e recuperação, porque tem um tratamento delas lá nessa legislação. Mas a ideia basicamente é a seguinte: vamos supor que eu tenha uma sociedade que opere um pedágio, tá? Um pedágio na estrada. Ela tem a concessão de uma rodovia, então ela administra essa rodovia, né, e cobra pedágio, né, das pessoas que transitam por ali. Então vejam, ela possui recebíveis, que são os pedágios, tá? O valor pago ali pelo pedágio, né? Só que essa sociedade está precisando agora de 2 bilhões de reais, ela precisa de dinheiro, muito dinheiro, imediatamente. Tá? Então o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma operação de securitização. Ela vai contratar um banco, que é a securitizadora, e vai pedir esses 2 bilhões para o banco. O banco vai destinar os 2 bilhões, mas vai pegar em troca os recebíveis. Aqueles pedágios que são pagos diariamente na rodovia, ao invés de ir para o caixa da sociedade que opera a rodovia, vai para o banco, tá? E o banco deu o dinheiro, os 2 bilhões, né, para essa sociedade, tá? Só que o que o banco faz? Essa grana que ele vai atribuir, vai destinar para essa sociedade, ele vai captar ela através da emissão de CRIs no mercado, dos certificados de recebíveis imobiliários. Tá? Eu dei o exemplo aqui da rodovia, mas poderia ser, por exemplo, quando eu falo em recebíveis imobiliários, eu estou falando especificamente de CRIs atrelados a imóveis. Né? Então aqui vamos tratar, por exemplo, de uma construtora que constrói prédios e vende esses imóveis, tá? Então ela está vendendo todo dia ali, ela está construindo, vendendo os apartamentos, vendendo casas, né, etc. Tá? Ela está vendendo imóveis, então ela tem recebíveis, né? Só que ela precisa de muito dinheiro imediatamente, então ela contrata um banco, que é a securitizadora, o banco adianta essa grana e aí transfere esses recebíveis para o banco. Só que o banco vai captar esses recursos que ele está adiantando, os 2 bilhões, por exemplo, para a sociedade, ele vai captar emitindo CRI no mercado, tá? Esses certificados de recebíveis imobiliários. Então ele faz uma operação que obviamente vai gerar um ágio para ele, vai gerar o lucro, né? Ele está adiantando para a sociedade valores que são inferiores ao que ele está tendo de recebível, né? Que está sendo transferido para ele a título de recebível. E aí ele vai fazer essa operação, beleza? Ele adianta a grana para quem está precisando, em contrapartida passa a ser o destinatário dos recebíveis, e aí esses recebíveis ele vai captar recursos, tendo eles como garantia, junto a investidores, emitindo CRIs e CRAs, que é outra forma de título de crédito, tá? Essa que é a ideia do CRI. Operação de securitização está regulado nessa Lei 9.514. Nós vamos estudar isso lá no Empresarial 4. Eu aqui fiz uma breve explanação para vocês. Então eu tenho o fundo imobiliário que, ao invés de ter imóvel, ele tem esses CRIs, ó, representando diversas operações aí, tá? E esses CRIs, eles pagam um rendimento para o indivíduo, né? Eles vão pagando. O recebível não está entrando para o banco, para a securitizadora. O recebível está sendo passado para o investidor, tá? Está sendo passado para o investidor que possui o CRI, que comprou o CRI junto ao banco, tá? A LCI é a mesma coisa. A LCI é a mesma ideia. Letra de crédito imobiliário. Letra de crédito imobiliário. O que é isso? O banco financia a habitação, né? Ele empresta ali dinheiro para as pessoas comprarem imóveis, tá? Então o sujeito compra imóvel, né? Financia pela Caixa, por exemplo, e fica pagando ali mensalmente, né? Beleza? As prestações do apartamento. Então vejam, a Caixa, o banco,
ele faz a intermediação. Ele empresta o dinheiro para o indivíduo construir sua casa, comprar seu apartamento, e ao mesmo tempo ele capta recursos junto, né, aos poupadores, aos investidores, emitindo as LCIs. Tá? Então, ele emite lá, por exemplo, uma LCI de R$1.000. Custa R$1.000 a LCI, o título de crédito, o papel. Representando ali, portanto, uma obrigação na qual, daqui 2 anos, 3 anos, ele vai devolver para a pessoa os R$1.000 acrescido de juros, correção monetária. Igual acontece com a debênture, que a gente já estudou. Só que aqui a emissão é feita por um banco, beleza? E esse título está lastreado no mercado imobiliário, né? Naquelas operações de financiamento de imóveis, né, que o banco faz, beleza? Cotidianamente. O banco empresta para quem quer construir e capta recursos para emprestar para quem quer possuir, para quem quer construir, junto aos investidores, emitindo LCIs no mercado. O banco é intermediador, ó. Ele coloca as LCIs no mercado, capta os recursos, pega esse recurso e empresta. Obviamente que ele cobra uma taxa, né, para emprestar esse dinheiro muito mais alta, né, do que ele vai pagar para os investidores que estão comprando a LCI, beleza? É claro, né? É assim que ele ganha no mercado, beleza? Realizando essas operações. Então eu tenho fundos imobiliários, turma, que ao invés de ter imóveis recebendo aluguel, eu vou ter CRIs e LCIs, tá? Então, o fundo possui a LCI, então significa que o banco está pagando, né, o rendimento dessas LCIs para o fundo imobiliário, que vai pegar, ou referente ao CRI, que vai pegar e vai distribuir esses dividendos para quem comprou cotas do fundo. Tá? Beleza? Então, imaginem assim, ó, os CRIs e as LCIs são títulos de crédito que pagam rendimentos aos seus titulares, tá? A quem possui os CRIs e as LCIs. No nosso caso, quem que vai possuir? O fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai receber esses rendimentos e vai distribuir até 95% para os cotistas, quem comprou as cotas na bolsa. Os fundos de papel são muito transacionados em bolsa, tá, turma? Tem gente que gosta muito de fundo de papel. Eu prefiro os fundos de tijolo. Eu gosto do imóvel físico ali. Mas tem muita gente que gosta de fundo de papel. O fundo de papel ele costuma ter uma rentabilidade muito interessante, tá? Coloquei uma atenção aqui para vocês. As aplicações em CRIs foram isentadas de IR sobre ganhos de capital, da mesma forma que as LCIs. Isso aqui é muito interessante, tá? Não há imposto de renda em CRIs e LCIs, tá? Tranquilo? Da mesma forma que nas LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, que vão financiar operações no agronegócio. A gente não tem imposto de renda, são títulos isentos, tá? Aquela grana que eu vou receber ali, ó, quando eu fizer o resgate da LCI ou do CRI, não vai ser tributado imposto de renda, tá? Uma forma de estimular operações do mercado imobiliário. Por que no mercado imobiliário a gente tem essas isenções de tributação e imposto de renda? Porque o mercado imobiliário ele é o que move a economia, né? Ele tem um grande papel em mover a economia, em aquecer a economia. Você construir um prédio, você emprega muita gente, né? Você construir um grande galpão logístico, você emprega muita gente, né? Você construir um condomínio de casas ali, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você emprega muita gente. Então, é uma forma de estimular o mercado imobiliário, né? Estimular a economia. Por isso que a gente tem essas isenções de imposto de renda para estimular os investidores a comprarem essas cotas, comprarem esses títulos e aí a gente ter o giro do mercado imobiliário, tá? Fundos monoativos e fundos multiativos, né? Chegamos aí, né, na diferença entre esses dois tipos de fundo que são importantes, tá, turma? O que é um fundo monoativo? Coloquei como exemplo para vocês aqui o fundo imobiliário Shopping Pátio Higienópolis,
que é administrada lá, ó, pela Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA, limitada, é uma sociedade limitada que administra esse fundo. Esse fundo é monoativo. O que significa? Só tem um imóvel no seu patrimônio, que é o Shopping Pátio Higienópolis, né? Que é um grande shopping lá em São Paulo, tá? Então, é um fundo monoativo, só tem um imóvel. Então, os lojistas lá, ó, vão alugar as lojas desse shopping, vão pagar aluguel, esse aluguel vai ser repassado para quem é cotista desse fundo, mensalmente. Beleza? Coloquei como outro exemplo o BC Fund, que é esse fundo imobiliário conhecido pela sigla BRCR11, ó, BRCR11. Aqui ele tem vários imóveis, tá? São lojas, são escritórios corporativos, tá? Esses dois imóveis aqui, ó, são imóveis de alta qualidade, tá? É o edifício Volkswagen, em São Paulo, e o Brazilian Financial Center, também em São Paulo, tá? Os dois são imóveis de escritórios corporativos, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, ele é totalmente alugado para a Volkswagen, o primeiro aí, ó. Ele até recebeu o nome de Volkswagen, tá? A Volkswagen aluga esse prédio inteiro aqui na mão desse fundo imobiliário. Então, todo aluguel que a Volkswagen paga para o fundo vem para o cotista, beleza? Até 95% da receita, lembrar disso, vem para o cotista, para quem comprou as cotas do BC Fund na bolsa. Esse fundo, ele é conhecido como BC Fund, tá? É um dos maiores do mercado brasileiro, beleza? O Brazilian Financial Center também é do BC Fund. E o BC Fund, turma, ele é administrado, olha lá, ó, pelo BTG Pactual, que é uma sociedade anônima, tá? É uma SA, beleza? BTG Pactual Serviços Financeiros SA, beleza? Importantíssimo aí, todo mundo tendo atenção para os fundos imobiliários, tá, turma? Então, o que a gente tem que saber aqui para a gente finalizar? Primeiro, fundos imobiliários são fundos de investimento administrados por sociedades empresárias, tá? LTDAs ou SAs. As suas cotas são valores mobiliários, beleza? Comercializados em bolsa de valores. Quem adquire uma cota está adquirindo uma parte do ativo imobiliário desse fundo. Consequentemente, vai receber dividendos, fruto das operações de aluguel, ou de alienação, ou de arrendamento desses imóveis, tá? Esses dividendos são isentos de tributação de imposto de renda, tá? Isenção de imposto de renda até o momento. Não há isenção no ganho de capital. Quando eu vendo a cota, eu vou ser tributado se eu tiver lucro, se eu tiver ganho de capital, 20%. Mas nos dividendos mensais que caem na minha conta, eu não pago imposto de renda, beleza? Nós temos os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de tijolo possuem imóveis, né, físicos. Fundos de papel possuem títulos de crédito representativos de operações imobiliárias, né? Dei exemplo para vocês as operações de securitização, beleza? Que é financiamento de atividades, né, empresárias, beleza? E temos ali bancos, né, títulos de bancos como as LCIs, beleza? Que são letras de crédito imobiliário, né, utilizadas aí no financiamento de operações com imóveis, tá? E por último, nós temos fundos monoativos, fundo multiativos. Monoativos só tem um imóvel no fundo, multiativos tem vários imóveis, como o BC Fund aqui, com o edifício Volkswagen, o Brazilian Financial Center. E ele tem outros imóveis, tá? Tem uma série de edifícios corporativos aqui no BC Fund. Beleza, turma? Então é isso. Lembrar que esses fundos, como suas cotas são comercializadas em bolsa, estão sob a fiscalização, regulação da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Beleza, pessoal? No mais é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida me envia aí pelo SGA. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.